Ora, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma rubrica semanal. O meu nome é Henrique Tomé, faço parte do Departamento de Research da XTB e vou-vos então aqui acompanhar na apresentação desta semana. O tema desta semana e desta apresentação vai aqui rondar novamente as decisões da Fed, portanto, como é que nos podemos posicionar perante as recentes decisões adotadas aqui pela Reserva Federal Norte-Americana. Também aqui no topo da nossa agenda da apresentação de hoje vamos falar aqui sobre, portanto, o aumento que a Fed fez sobre as taxas de juros, o maior aumento dos últimos 30 anos. Também os dados que foram divulgados sobre as vendas a retalho, que podem aqui sugerir que a variação do PIB para o segundo trimestre possa ser negativa, ou seja, possa aqui apresentar ameaças de contração. Vamos também falar aqui sobre o petróleo e as criptomoedas, que têm estado bastante voláteis, nomeadamente a Bitcoin, que tem vindo aqui a corrigir acentuadamente em baixa, desde que atingiu então novos máximos históricos, e certamente que o clima, o sentimento de risco, o apetite pelo risco nos mercados está a diminuir e aqui os ativos de risco estão naturalmente a ficar mais prejudicados. Ora, começando aqui pelo tema em relação à Fed, portanto, a Fed anunciou então o maior aumento das taxas de juros dos últimos 30 anos. A Fed chegou inclusive a aumentar mais do que as previsões inicialmente, que estavam a apontar para 50 pontos base, e a Fed acabou por aumentar 75 pontos base, isto porque os dados sobre a inflação voltaram a dar sinais de pressão e se há 2 meses achávamos que a inflação tinha atingido o pico, a verdade é que os dados sobre o último mês vieram contradizer tudo isso e houve aqui a necessidade da Fed então reajustar as ferramentas que tem ao seu dispor então para controlar a inflação. Já é sabido também que, portanto, o aumento das taxas de juros é uma das ferramentas que a Fed tem ao seu dispor para travar o aumento, a subida dos preços e, portanto, se for feita, doseada de forma gradual e sem ser muito repentina, poderá efetivamente aqui ajudar a desacelerar a subida dos preços, tendo aqui um impacto económico menos grande, não tão grande, aliás. Também durante a reunião, portanto, o que é que nós aqui conseguimos reter? Portanto, isto foi o maior aumento das taxas de juros desde 94. Inicialmente esperava-se então um aumento de 50 pontos base, mas a verdade é que na sexta-feira anterior à decisão foram divulgados os dados da inflação que, lá está, voltaram a dar sinais então de agravamento da subida dos preços. Portanto, aqui a Fed foi obrigada a aumentar então as taxas de juros. Também as previsões, as projeções da Reserva Federal apontaram para uma revisão em alta dos níveis de inflação e uma revisão em baixa do crescimento do PIB. Portanto, isto aqui é natural. O aumento, a subida dos preços de forma galopante, como nós estamos a observar nos Estados Unidos e também na Europa, é prejudicial para o PIB, pois as famílias, os agentes económicos vão começar a consumir menos e isso vai traduzir-se também na evolução do PIB, portanto, consequência direta e que também vai ser, então, por isso é que existem os tais riscos de recessão, as tais preocupações. Se observarmos o gráfico de pontos, portanto, também todas as estimativas aqui foram revistas em alta, portanto, neste momento o gráfico de pontos aponta para uma subida de taxas de juros este ano já na marca dos 3%, um pouco acima das projeções anteriores. Portanto, a mediana aqui alterou-se significativamente desde as últimas projeções de março e portanto, espera-se aqui então, que as taxas de juros ultrapassem até os 3%. Como eu estava a dizer, as projeções sobre a inflação foram revistas em alta, enquanto que as projeções sobre o PIB foram revistas em baixo, portanto aqui também ambos os indicadores acabam por estar aqui correlacionados. Mais coisas que também conseguimos reter é que, apesar destas projeções pouco animadoras, a verdade é que os decisores de política monetária continuam a descartar a possibilidade de existir a possibilidade, pelo menos a maior parte dos decisores, atenção, continuam a descartar a possibilidade de que que pode efetivamente existir o risco ou períodos de recessão na economia norte-americana. Há relativamente pouco tempo também assistimos a outros comentários de outros responsáveis de outros também bancos centrais que vieram a dizer que
essa possibilidade neste momento é reduzida, embora se formos a ver as projeções dos bancos de investimento, de vários, Goldman Sachs, Citibank, JP Morgan, temos visto que não têm estado assim tão otimistas como os bancos centrais, e muitos deles, inclusive o Citibank, aponta para a possibilidade de 50% ser para a possibilidade de a economia norte-americana entrar em recessão na ordem dos 50%. Portanto, aqui a ser aqui umas perspectivas bastante preocupantes. Também aqui, portanto, em termos de mercado laboral, que até o momento não tem sido um problema, mas espera-se que a taxa de desemprego comece a aumentar. Portanto, neste momento está nos 3,6%. Portanto, aqui é o desemprego técnico, é o que se chama de desemprego técnico, níveis muito baixos. E, portanto, se houver efetivamente, se começar aqui a verificar uma deterioração nos indicadores económicos, o mercado laboral, como é óbvio, vai acabar por ser afetado negativamente. Já vimos também aqui no lado dos criptoativos, isto aqui não se limita apenas ao mercado norte-americano, mas já vimos que no lado dos criptoativos, dado os sell-offs que temos vindo a observar, muitas das instituições também têm começado a reduzir alguns custos. O próprio Elon Musk já falou da possibilidade de começar então também a reduzir os salários na ordem dos 10% e também a mão de obra nas suas empresas. Portanto, aqui claramente que acaba por não serem sinais nada animadores. Esta semana ficou então marcada pelo testemunho de Paul no Congresso e no Senado. No primeiro dia, Paul testemunhou no Senado. Esse sim foi o dia, portanto, na quarta-feira, em que os mercados reagiram mais às declarações do Presidente da Fed. Paul descartou a possibilidade de que podemos estar perante uma crise financeira, e também descartou a possibilidade de entrarmos em períodos de recessão. Diz que a economia norte-americana mantém-se bastante sólida e robusta, isto é factual. Portanto, se olharmos para os indicadores económicos, apesar de alguns começarem a dar alguns sinais de deterioração, a verdade é que os indicadores atuais mostram isso mesmo. E diz também que a intervenção da Fed tem que ser feita de forma agressiva, de modo a que também o impacto, as consequências dessas medidas possam também ser de curto prazo. Portanto, depois das declarações de Paul, vimos os ativos de risco a subirem e vimos o dólar a desvalorizar. Durante a sessão de hoje, perante o Congresso, não vimos assim grandes movimentações. Paul voltou a falar sobre a questão económica nos Estados Unidos e abordou o tema das criptomoedas, onde disse que existe a necessidade efetiva de que se tem que se regular as stablecoins. Mas acabou por não desencadear assim grandes movimentações, nem sequer no mercado dos criptoativos, acabou por reagir às declarações então de Paul. Esta semana também ficará aqui marcada pelos dados sobre as vendas a retalho e o PIB do segundo trimestre, vamos então ter os dados que serão divulgados amanhã. Portanto, em maio as vendas a retalho caíram inesperadamente. Vamos ver se amanhã os dados então apresentam de facto aqui uma melhoria ou não. Reparem que houve aqui vários meses em que as vendas a retalho estavam a recuperar, mas já davam alguns sinais de abrandamento e, efetivamente, o último mês acabou por mostrar isso mesmo, uma deterioração nas vendas a retalho. As vendas a retalho é um indicador também muito importante para percebermos a evolução da economia, portanto, isto quer dizer que os consumidores estão a consumir menos. Já o índice de confiança dos consumidores, realizado pela Universidade de Michigan, também já tinha dado algumas evidências de que, de facto, isto podia vir a acontecer. E, portanto, aqui os consumidores a ficarem um pouco mais negativos, menos otimistas, e vai-se traduzir novamente na evolução do PIB. Portanto, isto aqui é preciso ser acompanhado com alguma proximidade. Não referi há pouco, mas Paul também no Senado referiu que portanto, a política monetária adotada pela Fed vai se ajustando à medida que os indicadores económicos também forem divulgados. Portanto, de certo modo faz sentido. Acho que não vale a pena a Fed estar a tomar decisões precipitadas, a antecipar aquilo que ainda não aconteceu e, portanto, também para não correr demasiados riscos. E, efetivamente, portanto, amanhã os dados sobre as vendas a retalho serão então importantes. Já no mercado do petróleo, o petróleo tem vindo a cair à medida também que os medos em torno dos riscos para uma eventual recessão
possam então ter impacto no petróleo e nomeadamente na procura. O facto também dos preços estarem bastante elevados já está a prejudicar o nível de procura e, portanto, aqui o que influencia diretamente a cotação do petróleo, tanto do Brent como do crudo, é claramente o equilíbrio ou o desequilíbrio entre a oferta e a procura. Ora, se a procura começa então a dar sinais de fragilidade, sendo que a oferta se mantém inalterada, portanto, é natural que estejamos então a ver aqui correções nos preços. Os inventários de petróleo também têm mostrado aqui um aumento dos inventários, quer dizer então que a procura começa então a ficar reduzida à medida que os preços continuam a galopar. A OPEC irá reunir na próxima semana e aqui, embora as expectativas não sejam assim muito elevadas, porque a OPEC tem tido uma postura até bastante passiva, mas, portanto, poderá aqui haver alguma intervenção. Vamos ver, os países ocidentais continuam a pressionar os países membros da OPEC a aumentarem a produção, mas a verdade é que também é do interesse dos membros da OPEC que a produção se mantenha inalterada, pois estão a beneficiar muito com o aumento dos preços da matéria-prima. Em relação ao mercado dos criptoativos, portanto, vemos novamente os criptoativos que se encaixam nos ativos de risco sob pressão, à medida que as equities também continuam a cair. No caso da Bitcoin, o caso é um pouco mais gritante. Se observarmos aqui esta curva algorítmica, conseguimos ver que ainda não atingimos o fundo, mas podemos estar muito próximos de acontecer. Reparem também que depois dos halvings da Bitcoin é quando os bull markets tendem a intensificar-se mais e neste momento ainda falta, portanto, 1 ano e meio para o próximo halving na Bitcoin e isto aqui, bom, não quer dizer que estejamos aqui no período em que não seja já bom para comprar e até porque se olharmos aqui para este indicador já estamos na região em que se torna interessante comprar, embora ainda se possa comprar a um melhor preço se cair, mas lá está, ninguém sabe como é que será então as flutuações no preço da Bitcoin. Uma coisa certa, continua muito dependente também do sentimento entre os investidores, portanto, enquanto o apetite pelo risco estiver reduzida, as classes de ativos mais arriscadas, setor tecnológico, equities e criptomoedas ficam mais fragilizadas e ficam aqui expostas a estes períodos de maior correção, quando o sentimento no mercado também melhorar, portanto, poderá beneficiar. Aqui o mercado dos criptoativos tem estado também prejudicado com os recentes casos do projeto Luna, também as recentes medidas da plataforma de lending Celsius, o que não está a ajudar em nada, mas, portanto, os próximos dados macroeconómicos também poderão aqui influenciar o sentimento do mercado. Se a inflação começar a dar sinais de abrandamento, pode ser benéfico aqui para as classes de ativos mais arriscadas e também se o mercado laboral, com o relatório do NFP, mostrar sinais de solidez, pode também aqui continuar a apoiar um sentimento mais positivo no mercado. Resta-nos perceber e esperar até que os dados então sejam divulgados. Ora, da minha parte é tudo, resta-me desejar-vos a continuação de uma boa semana, bons negócios a todos e vemo-nos no próximo vídeo.